Uma revolução que não produz um espaço novo não atinge seu próprio fim. Ela falha, ela não muda a vida. Ela atinge apenas as superestruturas ideológicas, as instituições, os aparelhos políticos. Uma transformação revolucionária se verifica por sua capacidade criativa de obras na vida cotidiana, na linguagem, no espaço, um não necessariamente no mesmo ritmo que outro. Salve, salve pessoal! Hoje a gente vai tratar então do movimento do pensamento lefebvriano no seguinte escopo: uma transformação social radical desde a vida cotidiana, o que exige a criação de outros espaços. E o direito à cidade, por sua vez, é uma ideia-força que mobiliza a exigência pela reinvenção da vida nesse momento histórico em que a urbanização é uma tendência planetária. E hoje a gente vai entender mais concretamente o que isso significa. Mas antes, vale reforçar: os conteúdos utópicos do direito à cidade e da revolução urbana não são postos como horizontes distantes, mas explorados no aqui e agora de uma realidade em disputa, plena de possíveis. E como diz o Lefebvre, a utopia deve ser considerada experimentalmente. Nesse sentido, esses elementos devem ser pensados como utopias experimentais e hipóteses estratégicas. A meu ver, um primeiro ponto diz respeito ao objetivo democratizante dos avanços técnico-produtivos e da geração coletiva de riquezas, isso é, um nível econômico. No livro A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, também de 68, o Lefebvre argumenta, vou citar: nível econômico. A estratégia da revolução explicita seu objetivo. O crescimento industrial e seu planejamento são necessários, mas não suficientes. O fim e o sentido, isso é, a orientação e a finalidade, se determinam assim: realização da economia da abundância, produção industrial em crescimento pela automatização completa, em função das necessidades sociais, não das necessidades individuais programadas, as quais se detectam como demandas da sociedade urbana em gestação. Esse argumento sobre o uso social ou o uso ótimo das técnicas reaparece no nosso texto do Direito à Cidade muitas vezes, sobretudo no primeiro e no último capítulos. Eu falei bastante disso em outro vídeo, quando eu tratei da tese de que uma sociedade urbana é o sentido para o crescimento econômico. E para reforçar, eu vou trazer só mais uma passagem, tá? Numa sociedade urbana e numa vida urbana liberadas dos antigos limites, os da escassez e do economicismo, as técnicas, a arte, os conhecimentos passam a estar a serviço da cotidianidade, a fim de metamorfoseá-la. O fato é que na modernidade capitalista já há condições produtivas para a abundância coletiva. Já poderíamos ter uma sociedade livre de escassez, da pobreza, mas as atuais relações de produção perpetuam um desenvolvimento desigual. Alguns poucos concentram riqueza e estão fixados na produção e acúmulo de capital, enquanto muitos outros têm de vender suas forças vitais para sobreviver. Há enormes riquezas, mas o cotidiano segue empobrecido. O lazer passivo e o consumo são apenas compensações a esse quadro de rebaixamento. E para entender o próximo ponto, é preciso ter noção de que dar sentido para a industrialização não acontece espontaneamente. Uma virada qualitativa dessa ordem não vai ocorrer pela boa vontade de homens de bem, nem por marcos legais. Uma virada qualitativa dessa grandeza exige a participação ativa nas decisões sobre o futuro partilhado do urbano em comum. E isso se dá sob a forma da autogestão estendida ou a autogestão generalizada. E esse é o segundo elemento utópico do direito à cidade. Eu vou citar: a autodeterminação da classe operária seria para ela hoje se desvincular conscientemente da ideologia produtivista partilhada entre o capitalismo de Estado e o socialismo de Estado. Para qual finalidade? Assumir o controle do desenvolvimento, guiar o crescimento, conhecido e dominado como tal, em direção às necessidades sociais. Além disso,
Quem pensa a autodeterminação da classe trabalhadora, quem diz autonomia, diz imediatamente autogestão. A autogestão é o momento mais radical de uma democracia efetiva, a forma associativa e participativa mais densa possível, na qual os envolvidos tomam em mãos os rumos coletivos e assim se tornam sujeitos de sua própria história. E isso é muito importante. A autogestão transforma os espaços sociais e os sujeitos envolvidos. Trata-se de uma democracia radical, pois as questões coletivas da produção e da cidade saem do domínio dos centros de decisão e da tecnocracia, abrem-se aos concernidos. Desse modo, cria-se a porosidade do poder aos habitantes, aos usuários da cidade e, sobretudo, às classes lançadas para fora do urbano, a dita classe trabalhadora. Em termos concretos, esses processos abrem uma nova organização do trabalho do cotidiano, em que se rompe a divisão entre decisores e executores. Instituem-se relações sociais renovadas, nas quais o desenvolvimento de um indivíduo permite o florescimento de todas e todos. E nesse sentido, tais práticas são um trabalho livre e criativo. E a autogestão não se desliga do tópico anterior. Ela se torna possível devido ao uso ótimo das técnicas, a automação, que garante que trabalhadoras e trabalhadores tenham mais tempo livre e controle sobre o seu próprio tempo. Para o Lefebvre, a autogestão exigida pelo direito à cidade e na Revolução Urbana, ela é estendida da produção e das empresas às unidades territoriais. Essa autogestão estendida se torna possível no espaço urbano porque esse é um entroncamento de infraestruturas, de recursos tecnológicos, de inteligência coletiva e interações sociais intensificadas. O espaço urbano permite, nos termos do Lefebvre, implantar desde a base uma rede complexa de organizações da sociedade. Ainda do ponto de vista do espaço urbano produzido, essa participação autogestionária dos concernidos permite que o espaço seja mais orgânico a eles, isso é, moldado pelas necessidades e demandas dos próprios usuários e habitantes. E, portanto, são espaços pautados pelo uso. E por isso, a autogestão também é uma condição para a experiência do habitar, para o florescimento das interações sociais e da vida urbana. A autogestão combina, portanto, a autodeterminação dos sujeitos e a coesão social. E como se suspende a divisão social de funções e atribuições, o processo autogestionário envolve uma pedagogia social, cujos resultados são avanço dos envolvidos e do todo social. As relações autogestionadas são pedagógicas porque há uma livre circulação de lugares e posições, uma mobilidade de saberes e ofícios. E por isso, a autogestão tende a romper a fragmentação de conhecimentos especializados e redutores. E também as relações não se tornam estéreis, petrificadas, mas mantêm-se vivas, intensas e complexas. E por essas características, os processos autogestionários criam espaços onde há uma riqueza de interações sociais, o que é de grande importância também para que os sujeitos se reapropriem desses espaços e também das suas potências internas. Há dimensões econômicas e políticas de uma transformação revolucionária da vida, mas as relações livres e inventivas também necessitam de uma reabertura das sensibilidades, com uma mudança que é da ordem dos desejos e necessidades, isso é, nas formas de fruição e gozo. E isso é compreendido sob a ideia de reapropriação, o que o Lefebvre considera uma modalidade superior da liberdade. Para o Lefebvre, a formação social capitalista constituiu, historicamente, um horizonte específico de necessidades e expectativas. Nesse imaginário, os sujeitos somente investem seu tempo e forças vitais se algo se torna uma propriedade, um negócio ou uma mercadoria. E essa é uma relação estreita com a natureza, com o tempo, com o espaço urbano e com outros sujeitos sociais. Por isso que o Lefebvre e muitos outros autores falam num embrutecimento e coisificação das relações humanas. E isso aparece desde a crítica da vida cotidiana. Eu vou citar. Segundo o marxismo, a relação do homem com um objeto é diferente de uma relação de propriedade. É incomparavelmente mais ampla. O que importa não é que eu tenha a posse capitalista ou igualitarista do objeto, mas que eu tenha o gozo em sentido humano e total do termo.
é que eu tenha como objeto, que pode ser uma coisa, um ser vivo, um ser humano ou uma realidade social, as relações mais complexas, as mais ricas em alegria ou felicidade. Isso significa ainda que, através da interação com esse objeto, eu entre numa rede complexa de relações humanas. Se nas sociedades burguesas as formas de satisfação estão ligadas à ampliação de capital e de propriedade, ao consumo de mercadorias ou ainda ao cálculo estreito e seguro de investimento-retorno, a reapropriação visa reabrir as relações ao uso pleno dos espaços e do tempo vivido coletivamente. Tem-se uma reativação dos sentidos e das faculdades humanas inventivas, que se desenvolvem nessas interações. Atentem para essa diferença. No regime de propriedade, o sujeito é fechado e a minha liberdade começa onde termina a do outro. A minha liberdade é defensiva, reativa e exclusivista. Em última instância, o outro ele é um risco, uma ameaça ou um incômodo. Já nessa nova sensibilidade pautada pelo uso e reapropriação, a minha liberdade se alimenta da do outro, se alimenta da presença do outro e pode ser chamada de nossa. É uma sociabilidade da multiplicação das forças vitais e criadoras. E por isso ela se enriquece nas interações e tende à abundância. É uma liberdade expansiva, associativa, cooperativa, participativa. Nessa concepção, somos efetivamente livres quando todas e todos forem livres. E outro ponto, sob o princípio do uso, a reapropriação permite aos sujeitos orientar suas ações, suas objetivações, não mais como uma produção estreita de mercadoria que retorna como dinheiro, mas suas ações ganham outro estatuto e grandeza. As ações e interações podem se inscrever como obra, uma produção coletiva que participa da história coletiva. E esse é o gozo humano em sentido pleno e total de que fala a passagem acima. E não por acaso também essa forma de fruição pautada na intensificação de interações livres, no uso pleno dos espaços e dos tempos, condiz com o que o Lefebvre associa aos sujeitos, homens e mulheres da sociedade urbana, que ele caracteriza como polissensoriais e polivalentes. Para o Lefebvre, a cidade é lugar do encontro, da reunião e ainda é a maior das obras civilizatórias. É a obra das obras. Então, é de se esperar que na cidade estão as condições mais favoráveis a essa nova experiência de liberdade, a fruição no uso e na multiplicação das interações que produzem outro cotidiano e outros espaços. Na sociedade urbana, os sujeitos podem construir a vida cotidiana como obra, colocando os conhecimentos, as técnicas, as artes numa vida cotidiana plena. Portanto, a reapropriação, o uso ótimo das técnicas, a autogestão estendida são apostas que compõem, assim, um núcleo de experimentações utópicas ligadas ao direito à cidade. Eles compõem uma revolução desde o cotidiano urbano e explicam o que é o mudar a vida, o changer la vie. Então, pessoal, é isso. Se vocês têm dúvidas, questões, escrevam para mim, se inscrevam no canal e a gente segue conversando, beleza? Aquele abraço.